Olá, sou Anderson Moraes. Estamos aqui mais um domingo na Fórum, agradecendo, sempre, como o Neto faz, realmente a gente tem que agradecer a Deus por estar aqui, poder dizer que foi o sinal da cruz quando começa o programa dele na Bandeirantes. E é isso, a gente tem que agradecer mesmo, e principalmente não só por nós, mas também pelos nossos, né? E esse programa aqui é um programa para a gente também estar com as orações, os corações e os braços voltados ao Rio Grande do Sul. Vamos falar aí hoje bastante sobre o Rio Grande do Sul, o que está sendo feito, como podemos ajudar e principalmente o que não deve ser feito, o que atrapalha quem realmente está trabalhando. Eu vou chamar aqui hoje uma pessoa para estar tocando esse programa aqui comigo, Juanita, que ela é assistente social, militante desde 2017 e coordenadora nacional do MTST. É um prazer enorme estar aqui contigo. Eu sempre falo que as estrelas são vocês, então você fica em destaque. Muito obrigado por ter vindo nesse momento que eu sei que é bem corrido. Não, agradeço. Acho que é uma oportunidade de a gente falar um pouco do nosso trabalho, né? Informar a população também do que vem acontecendo. Então, satisfação de estar aqui com o povo. A gente precisa ter essa corrente positivista, né? Porque não é um momento fácil, mas tem muita coisa que está acontecendo, não é? É lógico que primeiro a gente tem que salvar vidas. Primeiro é isso. A gente tem que ajudar as pessoas. Mas eu queria iniciar essa conversa por um lugar que é o seguinte: como que vocês, eu sei que não dá tempo de fazer essa análise agora, mas é uma análise que vocês já têm há muito tempo, que se tem expertise de terra e aqui nesse país se chama MTST. Eu queria te falar uma coisa. Como que você acredita, dentro do que vocês conversam, que muito do que acontece pode ser posto na conta desse agronegócio violento, do capitalismo, da forma que se lida com a terra, com que se lida com a vida e a forma de não lidar também? Vocês acreditam que tem as questões naturais, mas as questões naturais também podem ser frutos do mau uso da terra também, né? Sim, Anderson, com certeza. A gente sabe muito bem que o capitalismo, na forma como a gente vem produzindo e se relacionando com a natureza, né? Eu acho que a gente precisa se reconciliar com a natureza, começar por aí. Essa forma de produção, essa forma de exploração dos nossos recursos naturais, ela é finita, né? Ela não é eterna. E a gente está vendo isso por conta dos eventos climáticos extremos que vieram para ficar. Se a gente vai fazer uma linha do tempo, um panorama, a gente vai ver que 2022 foi assim, isso só no passado recente, né? 2023 e agora 2024, de norte a sul do país, a gente vem sofrendo com esses eventos, com as enchentes, com os alagamentos, né? Com o deslizamento de encostas. Então, com certeza, quando se prioriza, quando se tem uma crença de que a prioridade é o lucro e não a vida, né? Com certeza a gente vai ver não só a natureza, mas isso sendo causado por nós, pela humanidade, com a forma como a gente se relaciona com isso. Então, a gente não tem sombra de dúvidas nenhuma. Existe, claro, né, uma perspectiva negacionista que trata isso como se fosse um alarmismo, mas não, a gente está vendo, né? A gente perdeu aqui mais de 100 pessoas no Rio Grande do Sul. Tantas outras pessoas desaparecidas. Então, por coisas que poderiam ser evitáveis, por coisas que poderiam ter sido construídas e que não são, né? Então, são vidas. Quando a gente coloca a vida acima do lucro, acima da mercadoria, acima dessa forma de produção que é, bem ou mal, individualista, meritocrática, boa coisa não vai dar, né? O que, para a gente que está na linha de frente, vendo, acompanhando, produzindo, trabalhando, é desesperador, é como se a gente, não sei se é o seu sentimento, mas para mim às vezes dá uma sensação de enxugar gelo, porque a gente tem outras tragédias recentes. Não é? Essa no Rio Grande do Sul é a maior depois da década de 40, entendemos. Mas só que a gente tem outras tragédias na Bahia, tem as encostas do Rio de Janeiro que vivem dando problema,
né? No litoral de São Paulo tivemos um problema no Guarujá que até vitimou um grande ativista conhecido aqui na região. E a gente não consegue dar conta de, parece que a gente sempre está sendo pego de surpresa de uma coisa que não é surpresa, não é? Pois então, Anderson, traz isso assim, e aí eu digo que os movimentos populares, as organizações da classe trabalhadora têm essa dificuldade de enfrentar ou de reverter esses retrocessos, né? Porque é isso, assim, a gente tem uma legislação permissiva, né? A gente tem um Estado omisso, né? Então, a gente tem formas de potencializar desastres que poderiam ser evitáveis, sobretudo nas periferias. Então, quando a gente vai pensar quem são os mais atingidos pela cheia aqui no Rio Grande do Sul, são as pessoas também periféricas, porque quem não está acolhendo o Anderson está sendo acolhido aqui, né? Então, as famílias estão se refugiando para a casa de familiares, né? Estão indo para outros lugares, outros espaços, para tentar sobreviver, né? Muitas pessoas perderam tudo. É devastador, assim, a gente pensar que tem cidades que estão 100% submersas, né? Nós temos 2 cidades no Rio Grande do Sul, Roca, Salles e Mussum, que já se pensa não, já se afirma que vai ter uma cidade que vai ter que se mudar totalmente, né? Não é possível reconstruir os equipamentos públicos, não é possível reconstruir a casa das pessoas, não é possível a vida ali, porque chegou no limite, né? Então, e isso falando do Rio Grande do Sul, a gente está vendo aí que tem cheias, está acontecendo chuvas lá em Pernambuco, né? Então, parece assim, para onde tu olha, o desastre está iminente, né? E aí, se não for a ação coletiva, né? A unidade na diversidade, eu acho que isso é muito importante, né? A gente unir esforços para se fortalecer e enfrentar e tentar ao mínimo minimizar as questões que vêm acontecendo. De fato, aqui no Rio Grande do Sul, e aí tu trazes a questão da enchente de 41, a minha geração escutava isso como uma grande lenda urbana, uma história que aconteceu no passado e nunca mais ia se repetir. E hoje a gente está vendo numa proporção ainda mais grave do que em 41. Porque além da gente ter as contenções, o muro, todo esse processo de contenção de enchentes, ele está acima dos 5 metros, o Guaíba. Né? Imagina, nós tivemos um período recente em que se cogitou a possibilidade de derrubada do muro. Né? Então, tu imagina a proporção da barbárie que seria se nós não tivéssemos o muro da Mauá, que tem uma extensão quilométrica que, bem ou mal, nos protege de alguma maneira. Então, é isso, né? Acho que não é possível mais pensar numa produção de cidade, uma produção do espaço, que seja esse espaço mercadoria, esse espaço fragmentado. A gente precisa pensar em alternativa sustentável, né? Porque senão vai ser isso. Tem famílias que vivem há mais de 10 anos no caso das cheias, e que hoje, bom, foi o limite, assim, né? Do desespero, e aí, o que eu quero te dizer é que, assim, ó, não é só perder bens materiais, sabe? É ter que sair do local onde tu construiu a tua história, construiu a tua vida, que tu tem laços comunitários, né? Então, isso, o capitalismo, se a gente vai dizer, essa perspectiva neoliberal, ultra neoliberal, que geralmente a direita se apropria dessa ideologia, dessa perspectiva, não considera a vida, né? Não considera. E a gente precisa pensar numa outra forma de sociabilidade, porque é isso, senão a gente não vai ter recursos, não vai ter como sobreviver a tudo que vem acontecendo. E tem essa coisa de não cuidar ou descuidar. Tem algumas grandes matérias aqui na Fórum, tem uma que fala que a deputada bolsonarista, que ela não destinou emendas para desastres e teve a casa alagada, por exemplo. Né? E essa questão de uso, temos acho que 2 situações que se complementam, pelo ter o uso excessivo da natureza, mais do que deveria se utilizar,
o uso do que destrói a natureza, como o carro com a combustão, tem os poluentes que a gente discute, quando a gente discute aqui privatização da Sabesp, a gente falou sobre isso aqui no programa, sobre o quanto fábrica polui rios, né? Quanto se gasta de água e polui rios, às vezes sem controle algum. E agora a gente também temos que contar, agora a gente tem que ajudar o máximo possível. Mas para a história, a Aniele Franco estava relembrando no tweet dela que realmente temos que lembrar quem sempre trabalhou lá do povo. E eu acho justo, sim, ela fez certo em lembrar isso. Porque é muito fácil para muita gente lá na frente ver um monte de... Até o governador, o prefeito do Rio Grande do Sul, de coletinho salva-vidas, não sei o quê. Mas vamos lembrar que a primeira responsabilidade é de quem governa. É ele que tem que estar cuidando e zelando, igual essa deputada da matéria da Fórum, que é uma matéria que ela não contribuiu para a própria cidade onde ela mora, com emendas. Tem que ter uma vistoria, uma zeladoria mais eficaz nas cidades, tem que ter uma zeladoria que... Eu sei que, mas a população tem que contribuir no que diz, não suje rua, tudo bem, mas isso também faz parte do governo, né, Jonathan? Porque a gente tem que ter aquele incentivo de falar, gente, com placas, olha, as lixeiras estão aqui, vamos utilizá-las, tudo isso passa pelo governo, até a educação de zeladoria de uma cidade. A gente não é uma questão de